É momento de debate no nosso programa. A Revista da Cidade abre espaço para você, para a gente falar de um problema que afeta eu não sei se eu posso dizer todos, eu acho que quase todos na nossa cidade, que são os buracos. Fique à vontade para fazer a sua reclamação, para fazer a sua denúncia. Pode até anexar uma foto aí da frente da sua casa, se você quiser, que a gente mostra aqui ao vivo para você. revistadacidade.tvgazeta.com.br. É a hora do nosso debate. Bom dia para todos que eu estou recebendo aqui para conversar a respeito desse assunto, né, que incomoda tanta gente, né? Se um buraco incomoda tanta gente, imagina uma rua inteira esburacada, né? Bom, eu estou recebendo aqui o Carlos Zeca, que é presidente da Sociedade Amigos de Casa Verde. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Estou recebendo também o Luiz Flora, que é vice-presidente da ANATRAN, Associação Nacional de Trânsito, e também o Eugênio Pavicic, que é secretário adjunto da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras. Bem-vindos a todos. Bom dia. Primeiro eu quero conversar a respeito... vamos chamar o VTzinho antes para ilustrar? Olha, a gente sabe que os buracos, né, como a gente está comentando aqui, eles realmente atrapalham a vida da gente. Só que eu acredito que eles estavam cansados de tanto reclamar e não obter resposta a respeito disso. Teve um grupo de moradores de um determinado bairro que resolveu fazer aí um protesto, até que bem humorado, na rua da casa deles. Vamos assistir. Essa cidade é uma peneira. Então nós, os caçadores de buracos, resolvemos sinalizar as coisas que o seu carro. Que em o seu carro. Isso é São Paulo. Esse sim é buraco, olha o tamanho. Eles postaram esse vídeo na internet, né? E aí, claro, sempre gera uma série de acessos, né? Porque muita gente se identifica com o problema também. Eles encontraram uma forma bem humorada aí de protestar a respeito disso. Mas não é incomum a gente estar andando com o nosso carro e encontrar buracos pela cidade. Inclusive o pessoal da Casa Verde, não é isso, Luiz? Está líder ali em número de buracos. As ruas do bairro da Casa Verde estão com um número muito grande de buracos, né? Como é que está essa questão lá no bairro? Realmente, a questão dos buracos tem sido... Isso aí está em evidência, mas é uma questão não muito, que eu acredito que seja preocupante, porque têm sido resolvidos os buracos, né? À medida que aparecem as reclamações, o problema da tapa-buraco, uma coisa que incomoda muita gente é o trabalho que vem sendo feito, a qualidade do serviço, mas os trabalhos têm sido executados, realmente se nota a quantidade de buracos grande realmente na Casa Verde. Isso em função também, eu vejo, o bairro tem 100 anos. Eu acredito que o asfalto da cidade, do nosso bairro, tem uns 50 anos. Existem muitas fissuras no asfalto, com a quantidade de chuva desse ano que foi alta, acho que o asfalto ele fica deteriorado, né? E também acredito que em função do tráfego de caminhões da região, que tem aumentado em função do bloqueio das marginais. O desvio da marginal está fazendo com que o número maior de caminhões passe por ali. A Casa Verde, a situação é a seguinte, é a porta de saída da Zona Norte. Nós temos duas avenidas principais, são a Avenida Brasileira e a Avenida Engenheiro Caetano Álvares. Todo o trânsito da Zona Norte, para chegar nas duas pontes de acesso, que é a ponte da Casa Verde e a ponte do Limão, passam necessariamente por essas duas avenidas. Então, realmente tem provocado um número grande de buracos. Então a reclamação maior não é com relação só ao número de buracos, mas sim a qualidade do serviço que está sendo feito ali. Exatamente, é isso que eu tenho ouvido. Na operação tapa-buracos. Exatamente. Porque o buraco ele é tapado e em pouco tempo ele é aberto de novo. Olha, acredito que a função do tapa-buraco é realmente resolver o problema momentaneamente. Não é um trabalho que vai durar por muito tempo, né? Essa é a minha visão. É o tipo de serviço que a gente acredita ser paliativo, né? Mesmo porque a operação tapa-buracos, muitas vezes, ela vem e em vez de deixar um buraco, ela deixa uma lombadinha. Uma lombada, E às vezes a gente passa em uma rua que está com tantos remendos já feitos pela operação tapa-buraco, que é como se a gente estivesse andando numa estrada de terra.
E aí não há carro que aguente, né? Em pouco tempo a gente já começa a perceber o desgaste no veículo, as peças precisam ser trocadas, a suspensão sofre, o carro desalinha, desbalanceia, vira uma confusão geral e aí gera um custo ainda maior para a gente, um prejuízo, né? A degradação do veículo é muito maior. Desculpa, eu confundi o seu nome na hora, era Carlos, né? Tá. Mas com relação a isso também, eu notei, estou vendo até o vídeo, que eles mudaram a tática de reparar o buraco. Hoje são duas equipes, né? Eu reparei isso até perto da minha residência. Vem uma equipe, prepara o buraco para ser tapado, prepara com a massa mais sólida, com pedras, e vem no dia seguinte uma outra equipe. Talvez tenham percebido essa necessidade de fazer um trabalho mais bem feito, aparentemente os trabalhos estão melhores, né? Estão melhores. A gente espera que sim, né? Tomara. Deixa eu perguntar para o Luiz, então, quais são os riscos que os buracos, antes de serem tapados, podem trazer para as pessoas, não só quem está passando na calçada, como também para as pessoas que estão ali nos seus veículos, seja no transporte público ou no veículo particular? Em primeiro lugar, bom dia, Bom dia. Regiane. Parabéns pelo programa, Obrigada. a tua produção, a tua direção. Bom dia ao telespectador da Gazeta e aos demais convidados. A tua pergunta é muito pertinente em dois pontos de vista. Nós temos a questão do risco do acidente que causa a vítima. Se você tem um buraco na rua, então eu vou te dar alguns exemplos básicos. Tá. Você tem um buraco onde está transitando um veículo. Se esse veículo desvia desse buraco, ele pode atropelar alguém, ele pode causar um choque num outro veículo. Se for um veículo pesado ou até uma motocicleta, pode causar um acidente, geralmente com ferimento, se não fatal. Né? Então, quer dizer, o buraco ele é um problema que atinge o trânsito diretamente, não só no ponto de vista material, mas do ponto de vista também de saúde pública, do ponto de vista de risco de ferimentos, riscos fatais. E aí você ressaltou também a questão, que é muito importante, que é você ter a malha viária da cidade como uma colcha de retalhos. Então são tantos os buracos, e aí não se critica que a operação tapa-buraco funcione ou não funcione, não é esse o objeto que nós estamos discutindo aqui. Mas é o seguinte, a partir do momento que você começa a enxugar gelo, você começa a tampar tantos buracos como o Zeca colocou muito bem aqui, você às vezes cria uma colcha de retalho, você cria uma ondulação, uma oscilação no asfalto que pode gerar acidente. Você tem notícias aí de acidentes de trânsito envolvendo ônibus, caminhões, que geralmente a ondulação do asfalto é um fator. Se você for fazer uma perícia científica, o fator é pode ter sido causado por isso, né? Então, e a gente vê tantas campanhas de pessoas aí falando a respeito dos ciclistas, principalmente, para que as pessoas andem mais de bicicleta e tudo mais. Isso também pode ser muito perigoso para o pneu da bicicleta, que é tão fininho, pode gerar um desvio na direção ali e causar também um acidente, né? Até porque a questão do ciclista hoje é muito polêmica, né? Muito você polêmica. tem algumas ciclovias na cidade, e essas ciclovias na cidade, você tem uma restrição ao veículo. Mas e aonde não há ciclovia? Se o ciclista está ali, ele vai desviar de um buraco. A proximidade hoje também é um outro fator. A fluidez de trânsito em São Paulo, a malha viária não cresce na proporção que cresce o número de veículos que são colocados na rua todos os dias. Então, quer dizer, a malha viária não tem como crescer na mesma proporção. Certo. E aí você também tem a questão que nós conversávamos, que é o boom imobiliário. A questão do boom imobiliário, se lança um empreendimento imobiliário, e aí você vai gerar mais um polo de deslocamento de veículos ali. 2, 3 casas dá lugar para 500 apartamentos, às vezes. E aí você também tem uma outra questão. Por uma questão de logística, de engenharia, a Companhia de Engenharia de Tráfego, em algumas avenidas, onde tinham 3 faixas de rolamento, ela estreitou as faixas e colocou uma faixa a mais. E isto causa um risco muito grande. Às vezes são faixas que os veículos normais já têm dificuldade em se equipararem um ao lado do outro. Tá. Imagina quando você tem um ciclista no meio, um motociclista ou o veículo grande, que é o ônibus e o caminhão. Então, quer dizer, o buraco é um problema para o trânsito, sim. Ele pode gerar acidentes, como gera acidentes. As estatísticas estão aí, mostram, eu não tenho esses números aqui em mãos, mas as estatísticas mostram. E é uma questão que tem que ser tratada, no nosso ponto de vista, como uma política de médio e longo prazo, mas uma política mais constante. Não fazendo uma crítica ao que está sendo feito de tapa-buraco, porque parece, o que nós temos a notícia, que quando há uma denúncia, quando há uma reportagem, ou quando há uma reclamação na prefeitura, a prefeitura vai lá e faz, mas o questionamento é o seguinte, vale a pena ficar tampando tanto buraco a cada 6 meses, a cada ano? Não seria melhor uma política pública, uma integração entre órgãos municipais
entre municípios e Estado, e entre Estado e federação, para que haja uma política pública para se refazer determinadas malhas viárias, que como o Zeca citou aqui, a Casa Verde tem 100 anos e tem no mínimo 50 anos de asfalto. A fadiga do material já é uma coisa natural. Com a questão de chuvas e trânsito pesado, ela piora muito. E isso traz um reflexo enorme e negativo no trânsito da cidade. Uma política mais definitiva, né? Sim. Seria o ideal. Antes de conversar com o Eugênio e dar voz, claro, para a Prefeitura comentar também esse assunto, a gente foi conversar com as pessoas nas ruas para ver como é que está a opinião delas a esse respeito. Na volta, a gente já conversa, tá bom? Vamos ouvir, então. O asfalto de São Paulo é precário, né? Acho que dispensa até um pouco de comentário. Basta você andar 2 km ou 3 km no máximo na cidade de São Paulo, você certamente vai ter que passar, muito provavelmente você vai ter que passar na oficina para fazer uma manutenção. Eu já estourei pneu, já entortou roda de carro, que arrume logo porque tá uma vergonha, tem avenida aí que não dá para andar. Amassou a roda do carro, que ao invés de cobrar tanto imposto, arrumar os buracos. Nós estávamos no trânsito, eu fui desviar de um buraco e estragou o carro, estragou o pneu. A cidade, ela deveria continuar sendo recapeada. Estourou o pneu e quase perdi o controle. A gente sempre tá passando, ainda mais quando tem enchente, né? Você passa sempre, tem um buraco, uma boca de lobo que tá aberta, você passa, amassa toda a roda. Já estourou a suspensão do meu carro já e estourou o pneu também, na Celso Garcia ali. Então eu tive vindo trabalhar, estourou o pneu, deu muito problema. O buraco, o prefeito devia tampar, né? Muito buraco, né, mano? Bastante buraco, né? Todo canto você vê é só buraco, né? Esses boca de lobo da Telefônica aí também, os caras deixam cada buraco. Muitos. Acabei de perder um pneu, tem uns 15 dias mais ou menos. Perdi um pneu, então muitos problemas. Eu até já caí uma vez. Bateu na boca do lobo, né? Não tinha tampa, né? Eu terminei caindo da moto. Vive e mexe, estoura amortecedor, bandeja de suspensão. No mínimo, fazer a manutenção de acordo ou então ressarcir o prejuízo que a gente tem, já que a gente paga tanto imposto e não é usado para os fins devidos, né? Quer dizer, as reclamações realmente são generalizadas, né? É difícil encontrar uma pessoa que não tenha tido pelo menos um episódio ou não se aborreça com os buracos, se não teve um prejuízo nem físico nem material, que pelo menos não fique aborrecido com o transtorno que essas trepidações causam no veículo. Eu gostaria de saber do Eugênio, o que a Prefeitura tem feito em termos de políticas aí mais definitivas para ajudar ou tentar resolver essa questão? Bom dia, Regiane. Bom dia aos colegas aqui, bom dia a todos. Olha, a Prefeitura tem agido fortemente, na medida total da sua capacidade, para poder enfrentar esse problema, esse assunto sério aí dos buracos e da recuperação dos pavimentos viários, né? Como é que funciona? A participação da população, da imprensa e esses grupos bem-humorados fazendo críticas que são claramente construtivas. Quanto mais a população acessar o saque da Prefeitura, o telefone 156, e fizer reclamações nas próprias subprefeituras, isso é levado às subprefeituras, tem um banco de dados e a partir daí é que é feita toda a programação para o serviço de tapa-buracos. Então a participação da população é muito importante, nos ajuda a fiscalizar e a melhorar cada vez mais esse trabalho. Como é que isso está sendo feito? Nós temos uma usina de asfalto na Barra Funda, própria do município, que produz em torno de 2.000 toneladas de massa asfáltica, que é a massa que é usada para tapar os buracos na cidade de São Paulo. E cada subprefeitura, nós temos um exército aí que envolve em torno de 300 pessoas, 60 caminhões térmicos, que todos os dias, intermitentemente, durante o dia e a noite, recolhem esse material na usina de asfalto, que é da Prefeitura, material de primeira qualidade, com controle tecnológico, e levam aos pontos de aplicação em cada subprefeitura. São 60 caminhões TBRs com 10 toneladas cada um. Veja, isso nos permite enfrentar uma média de 1.500 buracos diários. 1.500 buracos diários, 1.500 a 2.000, dependendo da época do ano. Ou seja, uma média nos últimos anos da gestão Serra Kassab e Kassab de 550 mil buracos ano. 4,5 milhões de buracos já tapados. Tá. Esse número tem que ser proporcional ao número de buracos que são gerados, na verdade. Esse número de equipes, na sua opinião, é suficiente para atender a demanda dos buracos que são criados na cidade todos os dias? Ele tem sido suficiente, sim. Além, ele tem sido suficiente. A gente tem notado cada vez mais a melhora
dos serviços de tapa-buraco. Além do serviço de tapa-buraco, a gente estava comentando aqui, em algumas vias, você mesmo estava comentando que são tantas as intervenções que não são da prefeitura, são das concessionárias, né? Você veja que a gente passa por um ciclo de desenvolvimento muito forte, então todas as concessionárias, Comgás, Sabesp, há uma série de intervenções que tem que ser feitas no pavimento, as redes de telefonia, né? Então isso acaba também fazendo com que o asfalto seja bastante solicitado, além do próprio número de veículos, né? Eu estava conversando com o Luiz antes da nossa entrevista, no ano de 2000 tínhamos 5 milhões de carros na cidade, agora temos da ordem de 7 milhões. Então o volume, é fácil perceber que o volume de tráfego aumentou, diário médio de tráfego aumentou muito. Assustadoramente. Assustadoramente, isso aumenta muito a solicitação do asfalto. E o asfalto, a malha viária, a cidade tem 100 anos, eles estavam comentando aqui, é claro que já existe uma certa fadiga no material. Então é preciso sempre melhorar o trabalho, intensificar e fazê-lo cada vez melhor. Dessa maneira nós criamos o plano de recapeamento da cidade, que é um dos pontos aí mais fortes da gestão do nosso querido prefeito Kassab. A gente tem feito uma média de 50 quilômetros mensais de recapeamento na cidade. Hoje mesmo, ontem à noite eu estive ali na Avenida Cangaíba, na Penha, estamos fazendo a Juscelino Kubitschek, a Radial Leste são 24 quilômetros, acabamos de fazer 14, faltam mais 10 para terminar até Itaquera. Eles estavam citando aqui a Casa Verde, Ponte do Limão, fizemos há pouco tempo o recapeamento, Avenida Imirim, Brás Leme. O que consiste, o que é o recapeamento? São, pra você ter uma ideia, 2.250 quilômetros, 2.250 quilômetros. Para você ir daqui a Porto Alegre é 1.000 quilômetros. Então, nesses 8 anos, a gente conseguiu, como se recuperasse a estrada inteira, daqui de ida e volta de Porto Alegre, né? Então, esse serviço de recapeamento, ele tem melhorado bastante a situação de conforto do cidadão, de segurança do cidadão, minimizando os efeitos nocivos, né, os buracos, né? Tá. E a operação tapa-buraco que resolve os problemas mais diários, mais menores e mais urgentes. Você citou o bairro da Barra Funda e a gente tem uma participação pelo telefone de um morador da Barra Funda que gostaria de falar algum problema que está acontecendo por lá. Eu quero chamar o José Roberto. Você está na linha, José? Opa, tô aqui ouvindo. Bom dia para você, tudo bem? Graças a Deus. Parabéns pelo programa, hein? Obrigada pela sua participação. Lindas, maravilhosas. Parabéns pela Gazeta, dar oportunidade para a gente também expor nossas ideias, né? Muito obrigada pela sua participação. Bom dia para os meninos aí que também estão participando, viu? Muito legal, obrigada, viu? Eu queria que você falasse o que está acontecendo aí na Barra Funda. Fizeram um trabalho maravilhoso. Fazia muito tempo que não se via isso. Recapearam todas as ruas aqui, Barra Funda, Lopes de Oliveira, Buqueque, maravilhoso. Mas 2 dias depois, de madrugada, se ouvia britadeira, picareta, abrindo buraco. Mas o que aconteceu? O serviço estava bonitinho, de repente abriu uma buraqueira, ficou lá uns entulhos, dias e dias depois vieram consertar. O que ficou? Um remendo em cima do asfalto bonito que estava. E as faixas de segurança também quebraram. Metade está pintada, metade não está. Outra coisa, não é do assunto, mas as guias rebaixadas formam pocinha d'água. Então quando a dona vai passar com carrinho de feira, carrinho de criança, minha filha, é tchuac, 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 tchuac. É pé, rodinha do carrinho, molha tudo. Muito obrigado pela deixar eu dar minha opinião. Muito obrigada pela sua participação, José Roberto, direto da Barra Funda. Vamos repercutir então o que ele falou aqui. Foi feito um serviço de recapeamento, o bairro ficou feliz, os moradores também, o asfalto estava lindo, tinha tudo para durar um tempão. Aí foi uma empresa lá, ele não quis citar qual empresa era, uma empresa prestando um serviço, precisou abrir um buraco ali no local. Esse buraco ficou dias aberto, mesmo depois do serviço realizado. Quando foi feito quando veio a operação, não sei se foi a operação tapa-buraco, se foi a própria empresa, não sei se isso ficou claro. Foi a própria empresa que tapou o buraco? É obrigação da própria empresa refazer o pavimento. É obrigação da própria empresa refazer o pavimento. Tampar recuperar esse pavimento, né? Isso foi feito muitos dias depois e quando foi feito, não foi feito de forma que deixasse o serviço, enfim, suficiente ali comparado com o que foi feito antes. Como é que a prefeitura pode fiscalizar essas empresas também para que também ajudem a gente a ter um asfalto melhor na cidade?
Então, novamente, a participação, além dos nossos fiscais de campo, a participação da população é muito importante, porque o que deve ter havido aí? Alguma empresa, possivelmente uma concessionária permissionária, teve necessidade de fazer algum serviço e, para isso, abrir o pavimento, né? O correto é fazer a recuperação perfeita desse pavimento, e isso é responsabilidade não da subprefeitura, mas sim da prefeitura, mas sim da empresa que fez o serviço, né? A partir daí, se também houver esses tipos de reclamação, como houve desse senhor com frequência, a subprefeitura, a prefeitura através da subprefeitura, multa as empresas. No ano passado a gente teve um número da ordem de 600 multas aplicadas a terceiras empresas, quer concessionárias, quer permissionárias, seja pela demora na execução da recuperação do asfalto, seja até pela recuperação inadequada do asfalto. Então, essa conscientização também tem que ser dada. Quanto mais chegam esses dados para a gente, tão mais rapidamente a gente age junto às outras esferas de governo para que recuperem de maneira correta o trabalho, no limite da multa e outras providências judiciais cabíveis. Porque realmente eu imagino que é um alívio, né, para as pessoas do bairro. Acho que o Carlos pode até falar isso para a gente. Quando você tem um asfalto numa situação muito ruim, causando transtorno já, com muitas ondulações, quando passa o serviço ali, recapeia a rua completa, aquilo é um alívio para o morador. De repente vai uma empresa, presta um serviço, faz uma melhoria, como a gente diz, cobre um santo e descobre outro, deixa um problema ali. Isso vai gerar um transtorno muito grande aos moradores, né? Com certeza. E também o que se questiona é como é feito o critério da escolha das ruas. Por exemplo, o bairro da Casa Verde, volto a falar sobre o bairro da Casa Verde. Foram recapeadas algumas ruas. E o fluxo principal, por exemplo, dos ônibus, a Avenida Casa Verde, a Avenida Baruel, a Rua Urbano Duarte, as ruas que levam o trânsito para a ponte da Casa Verde, não foram feitas. E eu gostaria de, se possível, questioná-lo, como é feito o critério da escolha das ruas? Claro, fica à vontade. Como é que isso acontece? Então, deixa eu explicar. Como eu falei, através aí a população, o CT, a SPTrans, eles fazem a solicitação, como você está fazendo a mim diretamente agora, isso é colocado num banco de vias de cada subprefeitura. Esse banco de vias é enviado às usinas de asfalto, que é quem coordena, da nossa secretaria, que é quem coordena o trabalho de recapeamento da cidade. A partir daí começam os estudos técnicos. Nós temos hoje o apoio do Laboratório de Solos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, através da FUSP, onde é feito um diagnóstico. Todas essas vias elencadas nas 31 subprefeituras são passadas para eles e eles, através de um trabalho de engenharia, eles fazem o diagnóstico da situação atual daquele pavimento, é até muito interessante. É um caminhãozinho que tem uma lança com raio infravermelho. A partir daí eles conseguem ter uma radiografia como se fosse uma radiografia do pavimento. E com outros dados eles conseguem dizer que vias, priorizar tecnicamente quais as vias que tem que ter intervenção antes, quais que estariam mais deterioradas, vamos dizer assim. A partir daí é feito o projeto conveniente para essa rua e assim que se estabelece a prioridade. Como são muitas demandas, volto a dizer, são 17 quilômetros de via, 3.500 só das vias estruturais principais, né? É preciso haver uma priorização e nem sempre a gente consegue alcançar todas as vias ao mesmo tempo. A gente tem feito a melhor distribuição possível na cidade inteira, nas 31 subprefeituras, de maneira que todos recebam o seu quinhão nas principais avenidas de maneira mais próxima possível da paridade. Tá. Então assim como a gente deixou aberto a população, né, para que todos participem, a gente está recebendo aqui algumas mensagens. Eu gostaria até que o Luiz repercutisse para a gente. Ele está dizendo o seguinte: quanto a prefeitura tapar buracos, fazer recapeamento, acho bacana, mas isso não é um favor da prefeitura, é uma obrigação, pois nós pagamos para isso. Quer dizer, existem então alguns direitos, você concorda com ele? É uma obrigação da prefeitura, é um direito nosso ter uma rua bacana, uma rua recapeada, lisinha, para a gente poder circular, mas existe a contrapartida da gente precisar ficar exigindo os nossos direitos também? Sim. Aí é uma questão muito bem suscitada pelo telespectador, que assim, o direito do cidadão é uma obrigação do Estado, do município e da União. Então, quando nós colocamos essa questão do direito, é muito importante quando ele fala da arrecadação. Nós temos hoje uma frota de aproximadamente 7 milhões de veículos na cidade de São Paulo e isto gera metade do IPVA cobrado desses veículos, metade revertido ao município.
Então, quer dizer, é um dever do município, sem fazer crítica nenhuma política que o Eugênio colocou aqui, ao bom trabalho que em alguns bairros são feitos, e aí uma concessionária acaba não tendo, o que eu falei, aí não tem aquela integração dos órgãos, aquela concessionária vai lá e estraga um trabalho que foi bem feito, com dinheiro público. E esse dinheiro ele tem que ser bem gerido. Ele tem que ser bem gerido. Então, a receita de PVA para o município de São Paulo é uma receita bilionária. Então, quer dizer, o cidadão, ele tem direito a isto. Ele não tem que ficar implorando, como foi colocado aqui nas reportagens e na sua introdução, algumas pessoas têm danos materiais nos seus veículos. Então ela pagou o imposto do carro, ela está circulando com o carro, ela tem as suas restrições de não poder circular em horário de rodízio, algumas empresas com caminhões não podem circular, tem que mudar a sua logística. Quando ela tem um prejuízo, ela teria que ter uma via mais rápida também de ressarcimento, teria que ter uma interligação do cidadão com a Prefeitura de São Paulo, para que esse problema, além de solucionado quando acontecer, pudesse ser feita uma indenização, um ressarcimento de maneira mais exemplar, para dizer, olha, existe o problema, nós estamos atuando, e quando houver o problema que não dê para ser preventivo, que depois, pelo menos, a solução não seja através do judiciário, não seja demorada, não seja uma coisa que a pessoa vá receber em precatórios. E aí, quando eu falo da integração, Regiane, eu cito até um bom exemplo que foi feito no governo do Estado de São Paulo, independente da gestão. Existia uma questão muito polêmica, nós que lidamos com o trânsito, da questão de Detran. O Detran, ele precisa passar para ser um órgão de gestão mais pública. Ele foi mudado de uma secretaria. Era a Secretaria de Segurança Pública, mudou para a gestão pública, hoje está no planejamento. E tem dado bons resultados a administração do Detran hoje nos serviços à comunidade. E isso nós tomamos como exemplo e pedimos que os outros órgãos, sejam municipais, sejam federais, que lidam com esse direito do cidadão, principalmente na área de trânsito, que trânsito é um problema mundial e é crescente. E se as soluções não vierem de estudos a médio e a longo prazo, a cidade de São Paulo, que já está parada, ninguém vai conseguir tirar o carro da garagem. É verdade. Vamos pagar o IPVA, vamos pagar os tributos, vamos pagar as multas por restrições, mas vamos ficar com os carros reféns nas garagens. E isso é que nós, como cidadãos, como representantes da sociedade, não queremos e damos razão ao reclamante. Quer dizer, com o carro preso na garagem e sem um transporte público também de qualidade, que é a contrapartida, que também não vai dar conta da demanda. Se todo mundo parar de andar de carro porque não tem por onde circular e resolver andar de ônibus ou de metrô, não vai caber tanta gente lá dentro, como já não está cabendo dependendo do horário também, né? Você também tocou numa questão muito pertinente, só para a gente encerrar, que muitas pessoas não sabem que isso é um direito, né? Quando o prejuízo é material ou até mesmo físico, causado por um buraco, causado por um problema que está acontecendo ali no asfalto, essa pessoa pode correr atrás dos seus direitos. Pode, mas às vezes o processo é tão demorado que gera uma certa preguiça. É que a burocracia que existe, e não é culpa aqui do Eugênio, não é culpa, é a burocracia já estatizada que existe do sistema, ela impede, às vezes, por um prejuízo. Eu dou sempre um exemplo. Quando você é cobrado R$10 a mais numa conta de telefone ou de luz, você às vezes não vale o teu dia para reclamar. Não, você fica um ano para receber aquilo de volta, então, exagerando um pouco, mas se existe a situação inversa, você tem que pagar rapidinho, porque um boleto é gerado e aí se você atrasa tem multa. O dano material no teu carro você tem que consertar no dia seguinte, senão você não roda. Você fica sem Agora, carro. para você receber já é um problema. É verdade. Bom, deixa eu agradecer então a participação, não só das pessoas aqui por e-mail, mas também a participação do José Roberto da Barra Funda pelo telefone e também o Carlos Zeca, que é presidente da Sociedade Amigos de Casa Verde, obrigada. Luiz Flora, vice-presidente da ANATRAN, que é a Associação Nacional de Trânsito. Vou deixar antes também aqui o contato da Sociedade Amigos de Casa Verde, que é o www.sacvsp.com.br. O contato do Luiz Flora na ANATRAN é www.anatran.org.br. E agradecer também ao Eugênio Pavicic, secretário adjunto da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras. Muito obrigado por esse bate-papo. Eu acho que esse espaço é extremamente importante para que não só a gente debata aqui, mas para que as pessoas, se sintam incluídas também neste debate, para que tenham voz, para reclamar e pedir, solicitar os seus direitos aí com relação à nossa cidade. Muito obrigada, viu? Até uma próxima.